Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h05. Boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN. Chegamos, hein? Para você que estava com saudade da CBN, cá estamos. Do Arena, né? Porque na CBN não, que você já estava na CBN. Você estava com saudade do Arena. Estamos no ar para mais um Arena CBN, para você que sintoniza os 99,1, para você que está com a gente também no aplicativo, ou para você que está com a gente, sabe aonde, Carlão de Freitas? Almeida? No site da CBN Campinas, sim, que é o portal cbncampinas.com.br. Para você que está também, sabe aonde, Antônio Lupe? Aonde, cara? No youtube.com/CBN Campinas. Ó quem tá lá. Boa tarde para você, Carlão. Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvinte CBN. Vamos novamente agora nesta quarta-feira de Copa Libertadores. Hoje o Verdão é Brasil. Hoje o Palmeiras é Brasil na Libertadores. Fale para o corintiano que hoje o Verdão é Brasil. Você está parafraseando Galvão Bueno. Carlos Eduardo Galvão Bueno. Essa lenda Galvão Bueno. Boa tarde, Lupeta. Tudo bem? De novo? Eu gosto de ouvir você. Então vamos lá. É sempre bom. Boa tarde, Eliel. Grande abraço a você e a todos que acompanham mais um Arena CBN. Que bom tê-lo de volta. Ô, Chaibi, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvinte CBN. Ontem você ficou feliz, né? Semana passada você achou que não foi pênalti do Flamengo pro Grêmio. Ontem não deram um pênalti para o Corinthians. Bateu na mão do jogador do Estudiantes também. Então, tá tudo certo. Mas peraí. Por que eu fiquei feliz? Arenas. Não, ficou feliz porque aqui no Brasil eles dão. Na América do Sul não dão. Então, no seu caso, você acha que quando bate na mão assim, não é pênalti. Ah, tá. Eu não entendi. Você entendeu essa colocação, Lupe? Não, eu tô sem entender. Não, mas acho que vale como destaque. Vale como destaque inicial do programa, né? Boa. Vale como destaque. Tá bom. Bom, agora Antônio Lupe está com a gente aqui. Eu tô percebendo uma pessoa diferente na imagem. Diferente pra você, porque ontem ele já tava aqui e a gente ganhou. E soltinho. Tô percebendo duas coisas diferentes. Primeiro que nós estamos no Arena, viu, gente? Não é o estúdio CBN. É o primeiro ponto. E olha lá ele ali, ó. Agora lá. Daqui a pouco ele tá de volta. Saudade, que saudade. E o segundo ponto é que o William Cabelo faz parte. Quer dizer que você, Lupe, contratação, provou toda a sua incompetência em continuar com o sarcófago. Sim. E foi buscar a ajuda dos universitários. Foi buscar. Que universitários? Universitários não, eu atirei corretamente, eu contratei um reforço de peso. Pelo amor de Deus. Investi pesado, como eu disse ontem, combinei salário, luvas, bonificações por metas atingidas. Isso. E muitos outros agrados para meu grande amigo William Cabelo. Opa, boa tarde, Lupe, Eliel, Fábio, Carlão, toda a nossa audiência. Prazer estar aqui e contribuir para o nosso renovado, podemos dizer assim, sarcófago, né? Isso. Que isso, meu caro porque William. para quem não sabe, mudou de novo. Para nós é uma satisfação enorme, o prazer é todo seu. Se você me permite, Eliel, por favor, eu queria retificar uma informação já de início, que eu falei uma pequena besteira ontem. Já começamos errando. Não, parcialmente. Ah, tá. Assim, eu disse sobre o Beijoca no Mojimirim 85.
Não foi em 85, foi em 84. Ah, Nós diferença. temos Grave. a apresentação e o primeiro jogo dele no Mojimirim fazendo o gol, Nossa. meio de campo ali do Mojimirim, com Chicão, Zé Carlos, Ó. campeão Guarani 78, Olha lá. e o técnico do Mojimirim, argentino, Filpo Nunes. Que Ó, isso. você viu? Você Técnico já da academia. O viu? rapaz é uma Ele errou. enciclopédia. Ele cometeu, ele não errou. Ele Se equivocou, ele não se erra. equivocou em um ano apenas, mas ele veio Parece a público, Barça. mandou Já mensagem, Lupe, preciso corrigir uma informação hoje. Eu Acho errei. justo. Falei, não, fica à Acho vontade. justo. Gosto Que de homens isso. que corregem os seus erros. Isso. Pra quem Na não verdade, sabe, olha, William Cabelo e Antônio Lupe, essa dupla que está se formando no sarcófago, é Pelé e Coutinho. Pelé e Coutinho. Quem é o Coutinho, Eliel Almeida? é o Com cabelo. toda Ele é- certeza não é o Lupe. Não, Sou o não. cabelo é o Pelé e o Coutinho junto. Eu não sou nada. Pelo amor de Deus, Pelé e o Coutinho. Essa foi demais, hein? E se você já me permite, para começar o programa, Mudou. Ah, que o sarcófago mudou, mas ele ainda continua musical, né, Cabelo? Ah, sim, evidente. Então, aliás, eu gosto quando a gente olha pra pessoa e logo percebe o porquê do apelido. No caso do William Cabelo, eu ainda não entendi. Mas eu Ele acho que tem. até o fim do ano. Ah lá, eu vou- ah lá. agora eu Que vi! isso, as Agora eu madeixas. entendi o porquê do Isso cabelo. aqui tá que nem cidade pequena aí. Conheça antes que acabe, porque vai cair tudo, né? O cabelo vai ficar só no apelido mesmo. Mas ainda é bonito, cara. Ainda é bonito. Fica tranquilo, tá bem escovado. Tem bastante foto. Ô, Cabelo, então separamos uma música hoje. O jogo Opa. que a gente separou daqui a pouco com imagens pra você que tá no YouTube. Pra você que tá no YouTube. Separamos uma música aqui que foi lançada no mesmo ano que Cabelo, nos seus arquivos infinitos, Encontrou lá. puxou um jogo. Então eu faço as honras da casa. Por favor, Cabelo, pode convocar a música? É uma música do ano. Eu vou falar o ano. Não fala o ano, não. Não? Não, deixa ano pra é o mistério. ano, não. O ano é um mistério. O ano é um mistério. Posso falar o time? Não, vou falar o seguinte. A música. Essa música é Só a música, de só a música. um conjunto brasileiro lá de Isso. Brasília, que deu uma sumida nos anos 90, mas Capital retomou no formato acústico e as paradas de sucesso Legião Urbana. por aí. Olha lá, só um trechinho. Legião Urbana, pô, acertei. Apesar que Capital Nossa, Inicial, não, deixa eu me, Legião deixa eu me corrigir, pelo amor de Deus. O timbre dele é inconfundível, Jota Quest, pelo amor de Deus, velho. Confundindo aqui Legião com Jota Quest, hein? Você sabia que o ouvinte ele fica pé da vida com esses erros dele. Mas é o Jota Quest, não é o Jota Não Quest? é o o Jota Jota Quest é dupla Brasília, de Brasília, que ele falou, Candanga. O rock nacional ele é um marco. Não dele é no o Jota Brasil. Quest, eu errei? Errou. Errou, não é Jota Quest. É o Paulo Ricardo, o vocalista. Isso, Paulo Ricardo. Não é pra contrariar, você não viu? É, Tivemos uma palestra com tivemos o uma médico. palestra, tivemos uma reunião para evitar esses erros, porque estava gerando comoção na nossa Ah, audiência. é? Então tá bom. Então, Cabelo, daqui a pouco no final do programa nós vamos voltar com todo o material audiovisual que o nosso glorioso William Cabelo separou. Hoje, como vocês sabem, envolve o Guarani, né, Cabelo? O jogo, Guarani. o adversário a gente guarda em mistério e daqui a pouquinho a gente vai revelar qual foi o jogo e qual foi o ano do sarcófago, feito com muito carinho por William Cabelo, o responsável. Minha grande contratação do Arena. Mas você sabia que hoje é um dia, sua grande contratação do Arena foi bom, quero só ver a hora que ele falar de quem que eu vou receber. Vou jogar pra você, meu querido. Hoje é um dia interessante, Antônio Lupe. É mesmo? Hoje, você que trouxe a ideia. Ah, verdade, esqueci. Hoje é comemorado dia 23 de agosto, o dia do combate à injustiça. Isso, óbvio, e tão logo nos dá uma ideia para uma grande enquete para o dia de hoje. Exatamente. Ontem você não estava, muitas reuniões, nós fizemos ontem foi dia do folclore brasileiro. Lembra? Qual o jogador mais folclórico? E hoje a gente quer Essa saber... é fácil, o Wellington Saci. mas foi Falamos ontem. Do Internacional. É, já Mas é o foi mais também. fácil esse, não é? Tá, Jogou no mas Corinthians, foi né? ontem, já passou. E hoje nós queremos saber qual foi... Atenção, ouvinte CBN. Qual foi a maior injustiça Do esporte. do... Eu ia falar do futebol mundial, mas pode ser do esporte. Porque pode ser senão do o pessoal esporte. fica falando que o nosso... Não, pode ser do esporte É só- também, é porque só eu tenho futebol. uma do esporte, fora do futebol.
Qual foi a maior injustiça do esporte? Você pode mandar Qual mensagem. foi a sua, Carlão? Deixa eu só terminar aqui. Você quer falar Você no pode WhatsApp? mandar mensagem pelo 19 Ah. 991869070. Se você falou não muito anotou, rápido. Você falou muito rápido. Fala mais devagar. 19 Ah. 9 Ah. 9186 66. isso Ah. 9070. Se não der certo... 70 de novo. então perfeito. 991869070. Carlão, qual a maior injustiça do esporte? Olha, Eliel, eu vou fugir um pouco do protocolo, porque eu acho que estas duas serão bem lembradas. Primeiro a do Barbosa em 50, que muita gente o crucifica foi frango. é, Aí não é Matheus injustiça, Barbosa não. do Guarani? Não, não, Barbosa. mas essa Aliás, aí- que é campineiro. Não, isso aí foi frango. Para. E a de 82, né? A nossa derrota para a Itália. Paolo Rossi. Paolo Rossi. Eu fico com a de Mas aí não foi 82. injustiça, é incompetência. Mas Não, aí tem... Não, mas tudo bem. Gostei. foi uma seleção que... E ó, manda áudio. Hoje nós estamos querendo áudio dos ouvintes. Áudio. Pra falar da injustiça tem que ser áudio, porque nós não vamos ficar lendo textão aqui, não. E áudio pequeno também, é cavalo. Se quiser falar muito, compra uma rádio. Ô Chaibe, fala pra nós aí, qual a maior injustiça do esporte? Oi. Oi, tudo bem? Quando Beleza? fala em injustiça, a gente lembra de jogador. A gente sempre lembra de jogador que não foi convocado para a seleção brasileira, né? Numa Copa do Mundo. Posso dizer, então, Alex, em 2002, que Filipão não convocou. Cadê aquela vinheta Alex do coração, no meio. Elton? Alex, Para a quando? seleção brasileira. 2002, né? 2002, né? E não fez Brasil falta nenhuma. campeão mundial. Brasil campeão com Anderson Polga Poderia estar. no lugar do Alex. Com sobras. Então, Sobras. Só vocês vê futebol nesse tal de Alex. aí. Posso ser a minha? Maior injustiça A do maior esporte, meu caro Cabelo. injustiça foi... Não sou eu, Cabelo? você, Cabelo. Pode ir. Eu pensei que Eu fosse posso citar duas rapidamente? Pode. Do nosso futebol aqui, do doméstico. Eu vou falar aqui do lado da ponte, a maior injustiça foi o mestre de cá nunca ter sido convocado pela seleção brasileira, que já teve, com todo respeito, Carlos Alberto Borges. E do lado do Guarani, o pênalti no João Paulo na final do Brasileiro de 86. Escandaloso. Isso é tudo. Mas eu vou verdade. ser sincero, eu tava com o árbitro ali. Escandaloso. Nossa, você A gente vai fazer o derby vai lá do fazer o brinco. derby. Vou mandar uma E foto. agora vai! E agora vai, é que vai! Rapaz do céu, o cara Vou mandar, secou a perna do João É o Paulo, mesmo, velho. esse rapaz aqui é o mesmo do Bom Dia Cidade, é o mesmo. Na Olha hora a de... foto dele, né? É aquele que aparece no jornal, é o mesmo, tá? Não, mas eu achei tô com o só árbitro pra nessa. ficar. Não, mas eu Pra que tô a gente com o não árbitro. sofra nenhuma injustiça. Nossa senhora. Eu acho que foi o ângulo, Carlão. Sabe a história da mão do Lucas lá com o Sim, Cássio? sim. Dependendo do ângulo, você acha Boa. que foi mão do Lucas. O senhor está de parabéns. Parabéns, viu? O Lucas encheu a mão com Ótima outra seara coisa pra você ali. entrar velho. num momento desse. A minha maior Eu injustiça estou do com o esporte é polêmica, né? Pra variar. Ah, Mas eu vou segurar. Segura. Vou segurar porque então boa. vou falar, não vai ser do futebol. A porque minha no também futebol não é, acho você que não tá me tudo chamou justo. ainda, hein, cara? Maior injustiça é melar o título do Timão de 2005. Acho que o Corinthians ganhou de maneira honesta. Essa foi a maior injustiça aí, mas do futebol. Agora depois... E essa história também de querer ficar falando aí que o Palmeiras não tem Mundial. Claro que o Palmeiras tem Mundial. Inclusive, Fábio Chaib me mostrou lá na visita do Allianz Parque. Fiquei muito feliz. O Palmeiras tem Mundial sim e tá estampado em todas as paredes lá, porque a Mundial se tornou patrocinadora do Palmeiras, do Allianz. Nossa, Ele me mostrou. Tem Mundial sim o O Palmeiras. cara não pode ir em nenhum estádio aqui. em São Bom, Paulo. 991869070. A minha não? Manda mensagem pra gente, a sua, Lupe, a sua. Injustiça. Pô, tá me colocando pra escanteio no programa, hein, cara? Você não vai falar de futebol. Não, Você vou falou falar que é de outra futebol. coisa. A maior Você vai vir com a injustiça história do do esporte é essa aqui, ó. Vanderlei essa Cordeiro você foi de bem Lima agora, Lupe. nos Jogos Meu Olímpicos de senhor. Atenas 2004, Você quando foi ele bem. estava caminhando. Na verdade, ele estava correndo Nossa, em que direção ao ouro na maratona, quando um Padre, né? padre quis aparecer e empurrou o Gente, nosso isso. grande Vanderlei Cordeiro de Lima, que mesmo assim não desistiu e, se não me engano, chegou na terceira colocação ainda. Essa foi a maior injustiça do esporte. E ganhou Era a para ele ter medalha. ganhado a medalha de ouro. Mas ele É ganhou isso, a medalha Jean-Pierre de Coubertin. mas... Ô, Elton, vou te Mérito mandar esportivo. uma aí agora. Você já dá prioridade pra essa? Vixe, Maria, deve ser Porque o gente cara que mandou o áudio aqui tem prioridade. Esse Ixi, fura a fila, esse meu passa na Deus. frente. Quem será? Antes do intervalo até. Então, a maior injustiça do esporte, segundo Alexandre Azanque. Ouve aí, ó. Ai, meu Deus. Vamos ver. Fala aí, Eliel, todo mundo da Arena. Ó,
Uma das maiores injustiças do futebol foi aquele Santos do Giovani, do Camanducaia, não ganhar o Campeonato Brasileiro de 95 pro Botafogo do Túlio Maravilha com aquele gol impedido. Verdade. O Santos merecia ganhar aquele título. Nossa. Um abraço para todo mundo. Eu acho que por enquanto ganha disparado. Você mudou de opinião? A minha não chega nem perto. Coloca da o Vanderlei Cordeiro de Lima. Vanderlei Cordeiro de Lima não ia nem ganhar. Ele ia ter uns 4 ia pra sair daquela. Se não fosse o padre. Ô, Léo, tá igual aquela reunião, né? Verdade, né? Você sabe que... Não, isso é legal. O chefe deixa pra dar opinião por último, mas todo mundo que opiniou fala, pensando por essa prisma. Eu acho que a gente indo por esse caminho tá certo. Vendo por esse lado. Eu acho que nem precisa de participação. Já acabou. Não, mas o ouvinte pode. O ouvinte pode. Manda aí, 99186-9070. A maior injustiça do mundo do esporte, na minha visão, é o que a Ferrari fez com Rubens Barrichello no auge. Quando o Rubens Barrichello era, sim, mais piloto do que Michael Schumacher. E por conta da grife que era Schumacher, Rubens Barrichello foi colocado de lado por várias oportunidades e tendo que dar passagem a Schumacher em 2 corridas. 2 corridas. O alemão não conseguiu passar na pista e depois o esporte ele é maravilhoso por isso. Teve a chance num duelo onde já não faziam mais parte das mesmas equipes. Rubens Barrichello, mesmo sendo jogado no muro por Michael Schumacher, foi lá e ultrapassou Schumacher contexto, de maneira maravilhosa. Seria a primeira vitória dele pós Ayrton Senna? A primeira foi quando ele ainda era da Stewart em cima do Mika Hakkinen. Ele ganhou com pneu, que ele não foi para os boxes colocar pneu de chuva com e ganhou com a Stewart. Né? Tava junto. Nossa, tá com o Massato, mais recente. Essa daí, aquela não foi injustiça, mas aquela do Felipe Massa em que o Brasil seria campeão em 2008, né? Timo Glock deixou o Hamilton passar. Cara, o Hamilton que eu sempre disse aqui que é mais sortudo do que piloto, mas vocês vão torcer o nariz, então já vou mudar de assunto antes de ser crucificado. Ô Elton, vamos começar o programa? Já, na verdade, vai pro intervalo. O programa já começou faz tempo. Vambora. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h22. O Azanque tá dizendo que quase bateu o carro de tanto rir. Vocês vão devagar aí, porque não pode matar o homem também. E mandou um abraço pra todo mundo. A gente só aceita abraço pessoalmente, né, Carlão? Opa, e de tá faltando a presença de Alexandre Azanque aqui no nosso Arena, hein? Pra falar com a gente. Você não acha, Lupe? Oi. Você não acha que o Azanque tem que vir aqui pessoalmente com a gente? Claro! O convite tá mais que feito, né? O duro que nós só temos um assento disponível, que é o que você senta aí. Não, já tô levantando aqui. Se quiser chegar agora, tô à disposição. Já levantei. Já. Esse Antônio Lupe não existe, hein? Figura. Bom, gente, 4h23. Vamos começar a falar um pouquinho. Tem o áudio do ouvinte já, né? Tem falando alguns das já, injustiças. Vamos ouvir os ouvintes, depois a gente vai falar do Corinthians, que eu fiquei com a sensação, o Carlão depois vai corroborar, de que o Corinthians jogou bem e venceu pro gasto. Mas tem aquela história de que joga pro gasto e vence bem. Mas dessa vez ele jogou bem e venceu pro gasto. Poderia ter sido uns 3-4-0, né? Aliás, o exemplo de... Eu não vou aqui tripudiar o rapaz que errou, porque todo mundo erra. Mas o exemplo de como não se deve fazer humor. Nós aqui no Arena, nós brincamos, nós levamos a informação e de uma maneira mais leve. Toda a nossa solidariedade ao Gustavo Mosquito, que foi vítima de uma infelicidade. Não vou nem considerar piada, porque piada é uma coisa. Isso foi realmente uma infelicidade. Não vou tripudiar em cima do rapaz, que já se arrependeu, ainda bem, já pediu desculpa, já foi em contato com o Mosquito ali, perdoado. Então, mas é bom para a gente entender que algumas coisas precisam ter responsabilidade. O Carlão de Freitas
é jornalista, Lupe é jornalista, eu sou jornalista, o Cabela é jornalista, tem a sua profissão, o Cabelo, e também o Fábio Scheibe. A gente tem uma maneira mais leve de fazer a coisa, mas tem que ser cada um na sua. Humorista no esporte não é bem por aí. Quer fazer uma transmissão leve, quer fazer um negócio legal como a gente faz, beleza, mas tem que ter responsabilidade. Ninguém aqui ofende a honra de ninguém aqui ofende passado, futuro, presente, principalmente de pessoas que já se foram. Então, assim, é necessário ter um certo tipo de responsabilidade com alguns temas e algumas coisas que vão acontecendo, vão provando que tem que ser cada um na sua e que cada vez mais ainda continua sendo muito importante, apesar da corte máxima desse país não achar que o jornalista precisa sim passar por um banco de faculdade para ter um pensamento crítico lapidado, treinado e por aí vai. Vamos para o nosso ouvinte que está mandando recado aí, está falando bastante. Se eu não tiver errado aí, essa banda é o Capital Inicial, o André de Campinas. Que isso? O Capital Inicial, eu já falei que é o Jota Quest, não é o Jota Quest, é o Jota Quest, o Cabelo confirmou, balançou a cabeça. Não, negativo. Jogou pra você a bomba. Eu quase posso tocar. Nossa, cara. Não, agora o ouvinte tá certo. Agora eu tenho que me desculpar, realmente. Capital Inicial, inconfundível. O timbre do digníssimo Tico Santa Cruz. Não dá pra confundir. Tá de brincadeira. Parabéns aí ao ouvinte que corrigiu. É realmente o Capital Inicial. Porque o rock nacional tem as suas bandas iguais, né? Paralamas, Capital, Jota, o Jota um pouquinho diferente, mas o Skank, mesmo no ritmo ali, né? O RPM do Samuel Rosa, mas essa cara, que salada, do Tico Santa Cruz aí eu não podia deixar de lembrar. Palhaçada, né? Não começou não. Vamos pro próximo. Então perfeito. Salve CBN. Maior injustiça do esporte foi contra Vanderlei Cordeiro de Lima, cara. Boa. Que mancada aquele maluco deu lá com ele, hein? Mas essa o Lupe foi bem, eu tenho que confessar, viu? Nossa. Essa o Lupe foi bem. Eu não trocaria, não, Lupe. Mostraria personalidade. Entendeu, Lupe? Ele tá ouvindo o áudio, ele fica em Nárnia. Eu mostraria, Carlão. Deixaria a do Azanque em primeiro, a minha em segundo, mas não trocaria. Não. Cara, mas aquele dia deu uma raiva, né? Deu demais. Vontade de enforcar. Boa tarde, pessoal da Arena. Marcos Shampoo aqui de Campinas. Marcos o quê? O shampoo e o cabelo. Bom, na hora que vocês perguntaram, uma das maiores injustiças do esporte, na verdade eu não sei se é maior, mas a que me veio na cabeça foi aquele título mundial da Fórmula 1 perdido pelo Felipe Massa na última curva, que até deu uma pegadinha no narrador, porque achou que ele tinha sido campeão e aí um outro carro passou lá e ele acabou perdendo o título. Aqui dentro de Interlagos. Aquilo lá foi, nossa senhora, foi de acabar. Valeu, bom trabalho pra vocês aí. O Marco Shampoo pode ser patrocinador do William Cabelo e do Carlos Cabela. Né? Nós temos o masculino e o feminino, para quem quiser. Mas você me permite uma parte, eu não considero injustiça. Ali foi, porque o Hamilton fez um belo campeonato. A Ferrari, sim, que foi muito atrapalhada com o Felipe Massa, mas não foi uma injustiça o Hamilton ganhar. O Hamilton, gente, chegou na situação de que ele precisava ser só o quinto para ser campeão. Hamilton? Isso indica que não é uma injustiça. O pneu, né? Não, é chuva. A chuva e ele tava com o pneu. O Hamilton trocou de pneu rápido e veio passando todo mundo que não quis trocar de pneu. O Massa ganhou. Ele fez o dever dele, que ele tinha que ganhar. Só que o Hamilton foi esperto e trocou a 3 voltas do fim e veio passando todo mundo, porque ele já estava com o pneu a 30 segundos na frente. Foi doloroso, concordo, mas não foi injusto. Né? O cara que chega na última corrida precisando ser o quinto para ser campeão mundial, não dá pra gente considerar uma injustiça. Pode ir pro próximo, Elton. Boa tarde, pessoal da Arena. Cláudio do Jardim Proença. Ô, Cláudio. Maior injustiça do futebol, para mim, foi a final de 86. Aí, vitória do São Paulo, com aquela ajuda do José Assis de Aragão. Apesar do São Paulo ter um grande time, o Guarani merecia demais ser campeão lá. Teve aquele pênalti glamuroso em cima do João Paulo que ele não deu. E depois nos pênaltis também, né? O Guarani acabou perdendo nos pênaltis de virada, porque o Careca pelo São Paulo começou errando. Mas enfim, essa para mim foi a maior injustiça e que o Guarani seria bicampeão brasileiro, mudaria toda a história do Guarani. Valeu, grande abraço. Valeu, tá aí o ouvinte trazendo um pedaço dele também da história.
A maior injustiça foi o pessoal do Arena fazer o sarcófago, áudio e visual, com a gente que só tá escutando o rádio no carro. Aí é sacanagem, Arena. Pesada, hein? Agora eu fiquei nervoso. Agora foi uma crítica. Um reforço de peso. É um momento pra você se defender. Mas de cabelo ali é 100 metros. 100 metros. Pô. E valiosos. Aliás, eu recebi informação, Cabelo, que uma vez tentaram até roubar o seu cabelo para fazer aí, para fazer outros... Peruca de boneca. Isso. Mas ele conseguiu se safar, ainda bem. Mas é uma longa história. Isso. Deixa para um outro momento. O que acontece? Quando a gente teve a ideia de fazer o sarcófago áudio e vídeo, é para você que tá no carro, tá indo embora para casa... Pô, você vai poder ver depois que chegar na sua residência, acessar o YouTube, youtube.com/CBN Campinas e ver a reportagem do jogo que nós separamos. A gente está trazendo a vida, lances que ficavam... Isso. Além disso, se me permite... Claro, Cabelo. O acervo da IPTV, que é muito rico, é uma chance legal. Quem viu, quem ouviu, pode rever de novo. Sim. E quem não viu, tem a oportunidade. Isso acho que é muito bacana, gratificante, e essa proposta desse novo sarcófago. E quem está no carro vai ouvir o off, né, que a gente fala, o texto. Mexe com o imaginário, do jornalista que estava cobrindo, de fato, aquele jogo. Então é isso. Pronto, tá feito. Defesa feita. O recurso está negado. Vamos pro próximo. O pessoal do Arena, injustiça, Clubinho Barrichello. Hoje sim, hoje não. E o Schumacher ganhou. Essa foi a maior injustiça. Carlos Dileto. Obrigado, Carlos. Nós vamos pro Repórter CBN. Você vai pensando numa injustiça aí, vai mandando pra gente aqui. Arena CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 23 de agosto de 2023. O ex-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, morreu aos 88 anos. Ele estava internado no Hospital Procardíaco em Botafogo, na zona sul da capital. A causa da morte não foi divulgada. Dornelles era primo de Getúlio Vargas e sobrinho de Tancredo Neves. Ao longo da carreira política, ele acumulou cargos de destaque. Foi ministro da Fazenda no governo Sarney e senador da República. O BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, deve anunciar uma ampliação inédita do bloco amanhã, durante o encerramento da cúpula em Joanesburgo. Segundo fontes do governo ouvidas pelo jornal O Globo, a Arábia Saudita, a Argentina, o Egito, os Emirados Árabes, a Indonésia e o Irã devem ser incorporados ao bloco. Os exames médicos realizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em um hospital particular em São Paulo são preparatório para 3 cirurgias que ele deve ser submetido no próximo mês. Mais cedo, o ex-presidente foi internado para realizar exames de rotina relacionados à facada na barriga que levou na campanha das eleições de 2018. O advogado dele, Fábio Weingarten, afirmou que os procedimentos têm o objetivo de avaliar a condição clínica de Bolsonaro. A jogadora Reni Hermoso pediu que o beijo que ela recebeu à força de Luís Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, não fique impune. O comunicado da atleta foi divulgado pelo Sindicato de Jogadoras do país. No texto, a associação também solicita que sejam implementadas medidas para proteger a igualdade e o respeito no setor. O episódio aconteceu após a conquista da Copa do Mundo Feminina. Ontem, Rubiales atribuiu o comportamento ao pico de alegria por causa da conquista do título. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34, boa tarde para você, Mário Quintino. Oi, Léo, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo falando do Sistema Anhanguera Bandeirantes.
Nosso ouvinte que vai em direção da capital, a rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho. Pela Anhanguera já tem lentidão à altura de Jundiaí, segundo a concessionária do quilômetro 61 até o quilômetro 60. No sentido do interior, por enquanto não tem ponto de parada nas duas rodovias, mas a movimentação já é intensa também na rodovia Anhanguera, principalmente no acesso para John Boy Dunlop, aqui em Campinas. Mais cedo nós comentamos sobre um acidente ainda na rodovia Anhanguera, mas que aconteceu lá no trecho de Araras. Foi um tombamento de uma carreta na altura do quilômetro 175 na pista, sentido Campinas e também São Paulo. A pista já foi liberada por lá, então nosso ouvinte já faz bom caminho também em Araras, para você que vem a Campinas utilizando aí a rodovia Anhanguera. Eliel. Perfeito, obrigado pelas informações, você volta já, dentro do nosso ponto final. Precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Venha conhecer a nova Q5 com novo motor de 367 cavalos híbrido plug-in e aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você. Bônus de R$25 mil, taxa zero em 24 meses, as 3 primeiras revisões grátis e supervalorização do seu seminovo. Mas venha logo, é por tempo limitado. Audi Center Campinas, esportividade e sofisticação em um só lugar. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19 3344 1200. No trânsito, escolha a vida. Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e siga nossas redes sociais para ficar por dentro. Participe! Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação Eliel Almeida. 4h36 de volta com o nosso Arena CBN. Vamos de novo aí com os ouvintes. Já a gente fala do Corinthians. Eu tô falando, não, vamos falar do Corinthians, porque eu tô prometendo tem tempo e não fala. E depois o Carlão, que é corintiano, fica nervoso com a gente na reunião de pauta, né? Vai falar, vocês não falam do meu time. E não sei o quê. Então fala aí do Corinthians, Carlão. Já que você quer falar do Corinthians, fala. O Corinthians, eu acho que no que você disse, Eliel, se encaixa. O Corinthians jogou, poderia ter vencido demais, né? Teve ali um pênalti discutível, principalmente o gol também desperdiçado pelo Gustavo Mosquito. Ali era um gol pra fazer, né? O cara é atacante do Corinthians, sabe? Mas às vezes a bola pegou no ossinho. Acontece. Não, isso sabe o do tornozelo? Sim. Eu fiquei com essa sensação, porque na hora que ele se lamentou, ele falou... Isso acontece, a gente viu aqui a ponte contra o Ceará e tal, mas um golzinho ali seria importantíssimo levar essa vantagem lá para La Plata para segurar o Estudiantes. Mesmo assim, o Corinthians tem aí um retrospecto da última fase, em que venceu o News Old Boys por um gol de diferença e conseguiu o empate jogando na Argentina. Claro que o Estudiantes é um nível mais elevado, mas venceu bem, é uma vantagem que deixa o Corinthians numa situação não confortável, mas que dá uma tranquilidade, de repente, de usar o regulamento lá na Argentina, numa competição em que o Corinthians não priorizava e agora virou o objeto de desejo, até porque é a chance do Corinthians, neste 2023, levantar um troféu. A única Copa que sobrou ao Timão parece que está encaminhada aí. O seu Corinthians está indo bem, hein, Chaibe? O Corinthians está jogando muito bem a Copa Sul-Americana. Abriu vantagem, poderia ter sido mais, mas nesse jogo de volta contra os Estudiantes tem que tomar cuidado também. É um time muito cascudo também, Estudiantes, né? Tá sempre em Libertadores, sempre Sul-Americana, consegue fazer um alçapão do estádio também, mas o Corinthians sai em vantagem, uma boa vantagem, para poder jogar na volta, se classificar aí para pegar lá na frente ou Fortaleza ou América Mineiro, né? Que fazem um duelo amanhã, o primeiro jogo da ida das quartas de final. Como o Cabelo tá chegando agora com a gente, eu vou traduzir o que o Chaibe disse para ele entender o pensamento crítico de cada um. É necessário estudar antes para vencer o Estudiantes. Muito boa, muito boa.
Não isso. esquecerei. Você gostou da vitória do seu Corinthians aí, Cabelo? Eu gostei. E por pouco eu não acertei o placar, hein? Chutei 2-0. Chutei não, palpite. Palpite lúcido. Se é que existe. Não, o único que não dá palpites lúcidos aqui é o Júlio Nascimento. E aí, mas é o que disse o Carlão, eu acho que poderia ter ampliado o placar. E o que o Scheibe falou bem também. Lá, La Plata é difícil, complicado, hein? Já jogou lá, Lupe? Não, ainda não tive a oportunidade, mas eu só queria, concordo com o que todos aqui falaram, mas Você eu não só tem queria... opinião própria, então? Eu tenho, mas eu não quero falar sobre o jogo, não. Você quer falar eu quero sobre falar o que eu tô encantado com o Moscardo. O Gabriel Moscardo? Nossa, joga demais. Segue ele no Instagram, cara. Já sigo no Instagram, no você não Twitter perde e no tempo Facebook. também, hein? Aliás, virou notícia. Cracaço de bola. O que ele fez ontem? O que ele fez ontem? 17 anos. Ele fez apenas a melhor partida dele com a camisa do Corinthians. Distribuiu, roubou bola, deu assistência. Mas é um jovem ainda. Mais um que o Luxemburgo tá revelando, hein? Então, Porque é isso. Os Exatamente. torcedores do Palmeiras se vangloriam do Abel, mas quem fez esse time do Palmeiras aí foi o Vanderlei. Não, fez não, né? O Vanderlei, ele deu oportunidade a alguns garotos que hoje são titulares, principalmente o Gabriel Menino. Ele também Endrick. Não, o Endrick não. Não foi ele? Foi o Patrick de Paula, que depois foi pro Botafogo. Mas o Luxemburgo, ele tem a ousadia e a coragem de colocar meninos da base para jogar. Isso a gente não pode negar. E o Garcia? Quem colocou o Garcia em campo? Não sei. Aliás, o Garcia não tá ficando nem no banco, Fábio Scheibe? Tá relacionado, sim. Tá na Colômbia, sim. Garcia, tem que tá voltar. com 25 jogadores que foram pra lá. Acontece. Quem nunca confundiu? E o Luxemburgo. Vida que segue. O Luxemburgo também testou o Danilo que está na Inglaterra agora. Danilo, isso. Ele era meia atacante antes, né? O Luxemburgo que trouxe ele para volante. O Scarpa também foi revelação do Luxemburgo, ele que tá atuando como falar. volante. Hoje você tá, bastante. Mas não é, o Scarpa Claro era desse time, pô. Né, mas o Scarpa foi formado lá no Fluminense. Tá. Nem no Fluminense foi, né? Foi Fluminense, depois ele saiu da Justiça e foi pro Falando do Scarpa, vai. Falando em Scarpa, o Luxemburgo queria trocar Scarpa, Veiga e Rony pelo Jean-Pierre, lembra disso? O árbitro? Do Grêmio, né? O do Grêmio. Não, o Marcelo lá da Campinas. Voltou agora. Ele disse aqui que o Mosquito chegou errado na bola. E outra, era só cortar pra dentro que os zagueiros iam parar na arquibancada. Era só, né? Vai lá fazer então, Marcelo. Vai lá. Era só. Fala os áudios, os coisas, não os textos? Os textos também, Lupi. Vamos lá então. Boa tarde, uma das maiores injustiças do futebol foi a Ponte Preta de 77, mandou aqui o Reginaldo. Que foi aquele título lá, né, que eu já falei. Moçada, falando aqui do Mosquito, também o Sérgio Soares, valeu Sérgio, obrigado. A maior injustiça do esporte foi a Ponte Preta não ter sido campeã paulista em 1977. Um forte abraço a todos, sou fã deste programa, é o Demian, lá do Jardim Flamboyant. Foi o Corinthians, né? Foi o Corinthians. O Botafogo no primeiro turno e o Corinthians no segundo turno. O Botafogo é a cidade de São Paulo, né? Isso, a primeira São Paulo, né? A taça cidade de São Paulo. Aliás, eu vi um documentário do Botafogo maravilhoso sobre essa conquistas aí. Bom dia, amigos. E a declaração do Lucha depois do jogo, que disse que de 14 jogos perdemos um. Logo o 1 da eliminação, Amarildo Breme de Hortolândia. Foi bem, Amarildo, bela lembrança. Ele fala que a maior justiça foi o Fluminense não cair e não disputar a Série C. Olha, boa. Essa daqui é boa, hein? Deixa eu pegar mais uma aqui. Se fosse assim, o São Paulo também teria que disputar a Série A2 em 90, não é, Jaime? Quando foi? Hein? 90, o Juventus, né? Que salvou. Caiu em 90. O Corinthians salvou o São Paulo. 90. Então, se fosse... a final do Paulista com o São José, né? Então, se fosse assim, ele teria que disputar. São Paulo e São José. O Alisson Tauba. Maior não é Tábua, não? Não, Tauba. T-A-U-B-A. Até hoje eu falo isso. Pega uma Tauba lá. Tauba. A maior injustiça do esporte foi Oscar Schmidt não ser escolhido não ter que escolher entre NBA e seleção brasileira. Ter que escolher entre NBA e seleção brasileira, o Alisson Tauba. É verdade. O Oscar é o único jogador que não jogou na NBA e foi homenageado pela Liga Norte-Americana. Se ele jogasse NBA, ele não poderia defender a seleção. Eu acredito que sim. Uma regra assim. O jogo vendido do Equador para a Argentina, o goleiro Quiroga. Peru. É o Peru, é isso que eu ia falar. Não é Equador, para Droga. Na Olimpíada, onde o brasileiro estava ganhando a maratona e entrou. São as duas aqui. Tem mais uma também do nosso grande amigo aqui, como é que ele chama mesmo? O Emerson.
Roubo, salto do João do Pulo nas Olimpíadas de Moscou em 80. Cara, cada lembrança boa, hein, velho? A maior injustiça do esporte foi o padre tirando a vitória do Vanderlei Cordeiro de Lima. Quem mandou aqui foi o Enio. Essa do padre também, hein? O padre tem Acho todas, que essa foi hein? a maior mesmo, né? Está chovendo áudios, hein, Eliel? Opa, tem vai mais uma pondo aqui, pro ó. ar aí. Não sou jogador. Ele só faz isso o dia inteiro. Respondeu a você, Eliel, Marcelo. Boa, Marcelo. Ô, Marcelo. O Ricardo de Montemor mandou um áudio, a gente já vai colocar no ar. E obrigado também ao nosso grande amigo Burg, que sempre participa aqui das nossas enquetes. É Burg porque é o de hambúrguer? Não sei, cara. É, porque geralmente a gente fala, dá um burger aí. Esse burger, ele é ponte, né, o Lupe? Não, Guarani. Ele torce pra Ponte, pra Ferroviária, pro Porto. Ah, verdade. Ele torce pra um monte de time. Não, ele é bugrino. Ô, Elton, põe o ouvinte no ar, vamos ver se tem gente aí. A maior injustiça no futebol foi o Brasil não ter sido campeão em 1982, porque aquela seleção encantou. Infelizmente não foi campeão. Claudinei, Campinas, Satélite Íris. Beleza, galera? Valeu, Claudinei, mas eu volto a dizer o que é injustiça e o que é falta de competência técnica. Nesse caso da seleção brasileira, falta de competência. Perdeu para a Itália porque achou que já tinha vencido o jogo. Vai pro próximo aí. Fala, rapaziada, Lucas de Santa Bárbara. A maior injustiça do esporte foi ter tirado o cinturão do Charles do Bronx por conta de 200 gramas. E digo mais, hein, os caras roubou ele. A balança tava adulterada. Então tá igual a balança lá de casa, então. Tá A balança lá de casa tá tão ruim que eu tô precisando ir lá no quilômetro. Não é tudo aquilo também. Você não que sabe o que aconteceu. O cara Lá não falou que a balança dele virou um ventilador na casa dele. Ele sobe e não para de girar. A minha balança tá tanto com defeito que eu precisei usar aquela do quilômetro 70 da Ianguera. Fui pesar a do quilômetro 70 ali da Ianguera. Porque tava com problema lá em casa. Não é aquele número todo, não. Não, com certeza. Só uma explicação aqui, o Talba mandou aqui. A NBA não era considerada uma liga profissional até 92. Ah, verdade. Então, se ele fosse pra lá, a FIBA não aceitaria ele jogando pela seleção. Em 1992, tudo muda. A FIBA reconhece a NBA e o Dream Team joga as Olimpíadas. Opa, que aula de basquete, Talba. Você é um fenômeno. Muito obrigado, Talba. Muito bom. Talba! Pra mim é tudo madeira e vambora. Vai pro próximo aí, Elton. Fala, rapaziada do Arena. Bom, falando de futebol, maior injustiça do futebol, eu lembro de duas. Libertadores de 71, eu acho. O Flamengo ganhou em cima do Galo. Nunca vi um jogo tão roubado que nem aquele. E outro é o Mundial da Argentina com gol de mão do Maradona, né? Aquilo ali foi muita injustiça. Possível. Isso pode ser É isso, rapaziada. Abraço. Agora o jogo, salvo engano, foi 81, hein? Qual? Atlético 81? Acho que ele se equivocou aí. Nossa, esse jogo é revoltante. Eu acho que foi 80, porque 81 a final foi Grêmio e São Paulo. 80, foi 81, era a fase de Libertadores. Flamengo e Atlético Mineiro, que o Nunes dá um corte mas no acho que Silvestre. não era final. Era fase. Era fase. Foi era lá em jogo Goiânia. da fase. Foi lá em Goiânia esse jogo. Meu Deus. Não era final, não. Nossa senhora. Foi uma questão, infelizmente, deplorável. Vamos pro próximo aí, meu caro Elton Grimão. Boa tarde, pessoal da Arena. Aqui é o Wellington do Sumaré. A maior justiça do esporte foi a perda da medalha de ouro do Vanderlei Cordeiro na Olimpíada 2004, quando aquele padre irlandês, vamos ter que cravar essa. filha da mãe, para não dizer outra coisa, não, calma, entrou na frente dele e tirou a chance de vitória da maratona. Ia ser histórico, o Brasil campeão da maratona em Atenas. Cuidado com o que você fala da mãe do padre aí, porque dá muito problema, pelo amor de Deus. Vai pro próximo aí. Essa foi a maior injustiça do futebol brasileiro de todos os tempos. Qual? Guarani São Paulo. Guarani São Paulo. Mais uma que o ouvinte não teve acesso a todos os ângulos daquela transmissão. Só lembrando, torcedor do Bugre, é o mesmo rapaz que faz o Jornal da Manhã e de vez em quando o Globo Esporte. É o mesmo, tá? Só pra gente passar limpo e pra que a gente não sofra uma injustiça. Aliás, eu acho que Campinas nunca viu tanto Eliel junto assim. Tem Eliel no Guarani, tem Eliel na Ponte, tem Eliel na CBN. Tem Eliel na EPTV, né? Pelo amor de Deus. Mas essa é boa, acho que o torcedor não viu. Não teve acesso a todos os ângulos do VAR. Se você olhar, o São Paulo ele pula um pouco antes. Ele chama o contato. Ele esperou o contato. Esperou o contato. O contato veio. Meu Deus. Mas enfim, vamos pro próximo. E ó,
Nós vamos fazer o pré de novo lá naquele lugar. A gente, né? Todos nós. Repetindo, pessoal, é o mesmo, tá? O rosto aí... Vai ser a primeira vez que o Truck o programa Arena só o Eliel vai fazer lá no caminhão. Não, eu vou pra lá. Não, nós vamos fazer lá do pessoal lá do Zurdo, lá que recebeu a gente bem. Boa. Vamos pro próximo, Elton. E aí, galera da CBN. Tô participando desde as 6 da manhã aqui nessa CBN. É isso, hein? Agora chega a hora do Mamonas Assassina. A maior injustiça do futebol, meu amigo, foi o Corinthians roubar a Ponte Preta em 77. Olha lá. Foi o maior roubo da história do futebol mundial. Essas opiniões estão muito pairristas. E tchau, obrigado. Seus mal acabados. Olha isso, aí não ofende a gente ainda, velho. Pelo amor de Deus. Tá ousado, hein, cara? A justiça do futebol vai começar a acontecer essa noite. O Deportivo Pereira vai tirar o Palmeiras da Libertadores. Não, mas hoje não tem como, porque são 2 jogos. Então, vai começar a acontecer essa noite. O Deportivo Pereira vai tirar o Palmeiras da Libertadores. Convivendo com uma dessa, hein? Nossa. Ele não dorme, cara. Até quarta-feira da semana que vem, meia-noite. Ô, Chaibi, mas vamos ser sinceros, se o Palmeiras foi eliminado, pode parar, né, velho? Porque o Palmeiras é amplamente favorito pro jogo de hoje. Mas futebol é interessante por causa disso, né? Nem sempre o melhor ganha do pior. Mas em 2 jogos, eu acredito que o Palmeiras esse time do Palmeiras é muito cascudo, né? Eles têm muito concentrado também. Acaba não fazendo oba-oba, como acontece com outros times que disputam essa competição com um time mais fraco tecnicamente. Mas o Palmeiras tem que tomar cuidado hoje, porque o time do Deportivo Pereira sabe jogar em casa, acaba dando a bola para o adversário, acaba jogando no erro do Palmeiras, na velocidade, né? O time colombiano é sempre muito rápido também. O Palmeiras tem que tomar cuidado nesse primeiro jogo, mas creio que o Palmeiras tem uma vantagem. Exato. O Palmeiras hoje, meu amigo, que eu gostei disso que o Chaip falou, né? De que nem sempre o melhor vence o pior. Não foi assim na Libertadores do Flamengo e Palmeiras, não foi assim em Santos e Palmeiras também, né? O pior acabou vencendo os dois. Mas nem sempre acontece de vencer, né? Enfim. Vamos pro intervalo, Elton Grimaldi. Tem ouvinte? Antes pode pôr 2 ouvintes no ar. Nós vamos pro intervalo porque o sarcófago agora precisa de mais tempo, né, Lupe? Mais tempo. Inclusive, estamos apertados já. Mas dá para colocar 2 ouvintes no ar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É o Daniel de Campinas. A maior injustiça do esporte mundial foi em 1980, a Olimpíada de Moscou. João do Pulo pulou mais de 18 metros. Nossa Senhora. E desclassificaram todos os saltos dele. O menor foi validado 17,22, foi medalha de bronze, tá? Isso aí foi uma injustiça e até hoje ninguém fala nada. Não, estamos falando aqui. João do Pulo, brasileiro, roubado em Moscou. Um abraço aí. Não, nós falamos, você falou aqui, tá todo mundo falando. Acho que é a pessoal do Arena, quem tá falando aqui é Lerre, falo de Utah, nos Estados Unidos. Utah? Pra mim, a maior justiça foi a Ponte Preta, que foi roubada em 1977 contra o Corinthians. Desculpa aí, mas não deu pra engolir isso até hoje. Nossa, o cara tá lá nos Estados Unidos ouvindo a gente? Tá lá nos Estados Unidos, terra do Utah Jazz. Se eu tivesse nos Estados Unidos uma hora dessa, eu tava fazendo 1.215.000 coisas, mas não ouvindo vocês. Tá se remoendo com a ponte. E tá lá sofrendo com a ponte ainda, no título de 77. Pô, pega esse contato desse ouvinte aí, depois nós pedimos uns negócios pra ele. Brincadeira, ô Elton, vamos pro intervalo, voltamos já. Arena CBN. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Essa é a chance de você agarrar seu Chevrolet. Mion, não dá pra deixar escapar essas ofertas de 0 km. Aproveite, tracker com conforto do teto solar panorâmico, desconto de até 7.000 na troca pelo seu usado e parcelas de R$ 1.490. E mais, Equinox com a potência do motor turbo e desconto de até R$10.000 também na troca pelo seu usado e taxa zero em 24 vezes. Acesse o site ou vá até uma concessionária. No trânsito, escolha a vida.
Chevrolet. Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. Que tal fazer da Lagoa do Taquaral sua vizinha e ampliar sua qualidade de vida? O Ampliare está chegando com lazer completo e segurança total para você e sua família. É isso mesmo. Falta muito pouco para você acordar no apartamento dos seus sonhos. A melhor planta 3 suítes do mercado será entregue em novembro. Entre em contato com um consultor e venha conhecer. ampliaretaquaral.com.br. Felicidade do tamanho que você merece. Assim como a gripe, dúvidas se espalham muito rápido. Mas a gente está aqui para ajudar a acabar com as duas. Qual o vírus que causa a gripe? O influenza, e ele está sempre se modificando. Preciso me vacinar todo ano? Sim, porque as vacinas se atualizam para acompanhar essas mutações. Quem deve se vacinar contra a gripe? Todos com mais de 6 meses de idade. Ainda não se vacinou? Corra! Você tem até o dia 31 de agosto para se vacinar sem dúvidas. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, são todos. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. I am here. Para homenagear o rapaz de Utah. Tá, Jazz. Vai, Lucas, o sarcófago é seu. Não, o sarcófago é nosso. Por favor, Elton, já está aberto. Cabelo, o show é seu, meu amigo. Começou bem, hein? Capital Inicial, quem chutou, acertou. A canção Tudo Que Vai, né? Foi uma retomada do Capital ali no virado dos anos 2000 e acho que marca bem essa época aí. Bom, Cabelo, nós temos então um jogo que envolve o Guarani. Por favor, pince um jogador do Guarani e um jogador do time com quem o Guarani jogou. Eu vou pensar pelo lado do Guarani, Gleger. E pelo lado... Posso falar o time? Pode falar. Inter de Porto Alegre, o goleiro Irã. Opa! Irã de um lado, Gleger do outro. Que ano foi esse jogo, Fábio Scheibe? Foi do Gleger, 2000. 2000. E você, Scheibe? E você, Carlão? Eu vou de... Eu já falei. 2001. 2001. E você, Almeida? 99. 99, 2000, 2001? É isso? Cabelo, vamos com a reportagem áudio e vídeo? Opa! Então vamos ver como foi esse jogo envolvendo Guarani e Internacional. Para você que está no YouTube, com imagens. E você que está no carro, ouça o som da reportagem da época. É muita emoção, gente. É muita emoção esse jogo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa emoção em ação dentro de campo. E ação não faltou mesmo, principalmente no começo. Até os 10 minutos, o Inter tinha dado 4 sustos no Guarani. O gol quase sempre parava nas mãos de Gleger. Não faltou disposição. Faltou mesmo alguém para mexer no placar. No segundo tempo veio a chuva. Veio um Guarani ainda mais aplicado. E quem diria, Irã salvou a pátria colorada. O Inter ainda não conseguiu vencer no Beira-Rio. Em compensação, o Guarani, se não conseguiu vencer nenhuma partida na Copa João Avelange, pelo menos permanece invicto fora de casa. Empatou pela 4ª vez. O Guarani jogou muito bem, uma partida ótima, igual para igual com o Internacional, que tem uma grande equipe também. E agora vamos buscar lá em Campinas, ver se a gente consegue a vitória. Boa! Cabelo, por favor, a ficha técnica e o ano do jogo. Vamos lá, esse jogo foi Inter de Porto Alegre 0, Guarani 0, dia 23 de agosto de 2000. Aê!
Vai, Fábio Scheibe. Ganhou. O Inter de Porto Alegre atuou com Irã, Márcio Goiano, depois Barão, Lúcio, Leonardo Valença e Denis, Enciso, Carlinhos, Leandro Guerreiro, depois Juca e Marcelo Rosa, depois Diogo Rincon, na frente Leonardo Manzi e Serginho, técnico Zé Mário. O Guarani alinhou-se com Gleger no gol, Márcio Rocha, Marcelo Souza, Gilmar Lima e Glauber. Fausto, Capitão, Fumagalli e Wallace. Na frente, Renato e Jaques. Técnico, Dario Pereira. Você viu que meu reforço ele é sensacional, né? Grande William Cabelo, trazendo todas as informações do sarcófago. Pode fechar. Você foi sensacional, Cabelo, mais uma vez. Também, obrigado, imagina. Parabéns ao Fábio Scheibe, que hoje acertou, Cabelo. Hoje a gente isso aí, Fábio, mandou bem demais. O Scheibe ganhou. Valeu. O Irã que jogou no Bugre também, né, Cabelo? Sim, Irã, e tem até um capítulo no gramado de Brinco de Ouro, mas o horário é impróprio. Enfim. Quem vence, Palmeiras ou Deportivo, Lupe? Palmeiras vence. Scheibe. Palmeiras 1-0. E aí, Cabelo? Palmeiras ganha 2-1. Vou ser diferente, dá empate. Tá bom então, empate. Eu não vou usar o nada, porque eu estou me resguardando. Mas o Deportivo Pereira vai surpreender. Não queria dizer isso não, mas o Deportivo Pereira vai surpreender. Eu posso só agradecer as milhares de mensagens que chegaram aqui. Infelizmente, todos os áudios não foram para o ar, mas eu agradeço imensamente cada um de vocês que mandaram o áudio, lembrando aí a maior injustiça do esporte. Muito obrigado de coração. No formato de rádio AM, esse agradecimento seria para você, meu amigo, minha amiga, parceiro de todas as manhãs, que manda mensagem aqui pra gente. Para você que tá coladinho com a gente aqui, mais um programa gostoso. Infelizmente, não foram todas as mensagens que foram pro ar, mas eu agradeço e vou responder um a um por essa imensa audiência. Alô, dona Deise. Obrigado, Deise. Alô, Jussara. É isso aí. Alô, Ailton. Lupe Silva. Uma excelente quarta pra você, Lupe. Você vai assistir o jogo hoje? Do Palmeiras contra o Deportivo Pereira? Isso. Vou. Eu também vou. Então tá bom. Tchau, Carlão. Valeu. Valeu, Fábio Scheibe. Até logo, até amanhã. Muito obrigado. Valeu, meu caro William Cabelo. Valeu, galera. Obrigado. Muito obrigado, Elton Grimaldi. Amanhã eu te espero, hein, Cabelo? Pelo amor de Deus, hein? Arena CBN.